Em dezembro, fará 20 anos que eu quase morri pela primeira vez. Essa é uma frase curiosa. E a história é mais ainda. Ela fala e me ensinou muito sobre coragem, sobre escolhas e sobre autenticidade. Essa atitude corajosa que às vezes nos derruba dos tetos de madeira. Era 2005 e eu tinha 20 e poucos anos. Eu estava produzindo um curta-metragem chamado Homem da Cabeça de Papelão no Centro de Cultura da UFMG, Centro de Cultura de Belo Horizonte. Para quem conhece esse prédio, onde hoje é o Museu da Moda, vai saber que ele lembra uma igreja gótica. Naquele tempo ele estava envelhecido e algumas partes de seu piso de madeira estavam podres. Eu entrei nessa sala, na torre do relógio, dei alguns passos e antes que eu alcançasse o equipamento, o piso cedeu. Eu caí de 9 metros de altura. Outras pessoas já haviam entrado lá, eu inclusive, mas dessa vez, antes que eu pudesse alcançar esses equipamentos, o piso cedeu. Eu tentei me agarrar nas laterais, mas o peso foi maior. A sensação que eu tive foi aquela do filme de terror, quando abre o elevador e ele não está lá. Foi aquela queda infinita, com estrondo no final. Eu me lembro que enquanto eu caí, eu pensei, agora eu fui. Se eu tivesse caído em pé, provavelmente eu estaria hoje paraplégico ou tetraplégico. Se eu tivesse caído deitado direto no chão, provavelmente eu estaria morto, porque eu ia bater com a cabeça muito forte no chão. A cadeira, quando eu caí em cima de uma cadeira de um auditório que ficava a 9 metros dessa torre do relógio. A cadeira espatifou, eu quebrei a bacia e ela salvou a minha vida. Então eu fiquei 60 dias de cama para criar um calo ósseo. E na época eu estava começando a estudar teatro. Eu já havia me formado em jornalismo, eu trabalhava com manutenção de eletrônica e já tinha dirigido um curta-metragem. Estava completamente perdido sobre qual profissão eu estaria exercendo hoje, 20 anos depois. Eu tive 60 dias para pensar e depois de tudo isso, eu deixei o meu cabelo crescer. Essas coisas são difíceis de decidir, vocês sabem como é. Eu acho que o primeiro impulso para me tornar ator, eu já tinha dado muitos anos antes, com a formação, porque eu tinha uma formação profissional em mecânica, eu tinha uma formação de eletrônica, mas na hora que eu fui fazer o vestibular, eu optei por fazer jornalismo por conta de uma influência da literatura. E aí, rapidamente, dentro do jornalismo, eu conheci o cinema, rapidamente eu escrevi um roteiro e já estava trabalhando com audiovisual, e aí o teatro foi uma consequência porque eu queria dirigir os atores no cinema. Enfim, eu estava naquela sala com um piso podre de madeira, porque eu tive coragem de trabalhar com arte. A autenticidade é uma atitude corajosa, que às vezes nos derruba dos tetos de madeira. Eu sou João Valadares, ator, diretor, professor de teatro e cinema há quase 20 anos. Eu sou também jornalista, mestre em teatro pelo UFMG e um dos fundadores da Precária Companhia de Teatro, onde atuo há 19 anos. Um estudo publicado em 2004 pela Unesco, com mais de 600 professores de 39 países, revela que as redes associadas desses 39 países mostrou que o teatro melhora o engajamento dos alunos e torna os seus resultados mais efetivos. As suas relações sociais melhoram e, em outros casos, como no México e na Argentina, atividades teatrais ajudaram alunos do ensino fundamental a desenvolver empatia e resiliência, processando emoções como ansiedade durante a Covid-19. Uma pesquisa desse relatório apontou que experiências artísticas melhoram o engajamento e o desenvolvimento
alinhando-se ao objetivo de educação de qualidade, né, a ODS da ONU, número 4. Voltando à queda, ela me ensinou a ter certeza de nunca abrir mão dos meus sonhos. Com 60 dias parado, eu escrevi alguns poemas e depois o teatro me ajudou a ir até um sarau e declamar todos esses poemas. Havia um editor na plateia e ele me convidou para publicar o meu primeiro livro de poesias chamado Hipoteca. Como diz Mário Quintana, em poesia tudo é sempre outra coisa. Para mim, a arte é o lugar da imaginação e da criatividade. De uma maneira geral, tudo que transforma comportamentos nasce antes na arte. Só quando o Homo sapiens conheceu as verdades imateriais e imaginadas, ele conseguiu organizar grandes edificações, historicamente, por exemplo, as pirâmides do Egito. Coisas que se pode tocar, que não se pode tocar, como o dinheiro, por exemplo, o amor, os deuses, sempre foram materializadas primeiro na arte, através da literatura, das artes visuais. Qualquer objeto que agora estiver no seu campo de visão, dá uma olhada em volta, vocês vão pensar o seguinte: ele foi antes criado na arte, pensado na arte, por um ou mais artistas. As religiões, todas elas, as crenças, sempre se apoiaram na literatura e nas artes visuais, para poder ampliar e divulgar tudo que elas queriam dizer, e até hoje dizem, né? Os Estados Unidos, por exemplo, né, se tornou a maior potência do mundo econômico através do cinema. Não porque Hollywood é um mercado milionário, mas principalmente porque os filmes ensinam para a gente, até hoje, como nos portar, como nos vestir. Por exemplo, a inteligência artificial, que hoje é um dos maiores hypes, né, do nosso mundo contemporâneo, ela nasceu primeiro na literatura, depois no cinema, vocês assistiram aí, e hoje ela está no nosso dia a dia. Os países da Europa Ocidental, eles perceberam isso no final dos anos 90 e investiram muito forte em cultura para proteger a sua própria economia, né, dessa invasão norte-americana através do cinema. A lógica é mais ou menos o seguinte: o que vai vender amanhã é o que está sendo criado hoje artisticamente. Isso serve para os produtos, serve para os esportes praticados, serve para a maneira de vestir, comer, para se divertir, como investir, tudo. Quase tudo nasce antes na arte. O moicano do Neymar, por exemplo, que só foi popularizado 50 anos daquela vanguarda punk que era vista pela gente como uma coisa estranha. Os filmes de boxe que popularizaram o esporte, surf, corrida de automóveis, tudo isso nasce antes na arte. A ginástica, né, a academia de ginástica, e hoje movimenta milhões, né, todo mundo pratica academia de ginástica, primeiro veio através, né, do cinema hollywoodiano. Em um país como o Brasil, a arte é sinônimo de prosperidade na economia. Eu acredito que o nosso país tem um potencial criativo imenso. Eu vejo isso diariamente como professor de teatro desde 2009. Eu vejo que as crianças, com um pouquinho de aula de teatro, ganham uma espontaneidade impressionante, ganham um jogo de cintura para lidar com as coisas. No Brasil, uma pesquisa com 150 crianças, alunos de escolas públicas do ensino médio fundamental, revelou um aumento significativo nas habilidades sociais após um ano de atividades com teatro. Houve melhorias notáveis também em comunicação interpessoal, empatia e trabalho em equipe, com relatos qualitativos, com uma maior abertura a opiniões diversas e colaboração em projetos. Isso corrobora, por exemplo, com as teorias de Vygotsky, né, que fala sobre a interação social e o desenvolvimento cognitivo na primeira infância. Estudos internacionais ainda reforçam isso, que em 2019, por exemplo, um site chamado aeps.org, ele falou sobre crianças no ensino fundamental que tinham baixa autoestima e que melhoraram muito essa autoestima e a capacidade de se relacionar com as pessoas através de várias atividades artísticas. O senso comum e o positivo de que a identidade em ambientes colaborativos pode ser criada através da arte.
Muitos projetos sociais usam a arte para diminuir, por exemplo, a violência. São projetos pró-sociais, como a cooperação e o autocontrole, em até 19 países aqui da América Latina. 30% da violência já caiu através do trabalho com arte. Acredito que as pessoas precisam virar essa chave e redescobrir os belíssimos movimentos artísticos em nosso país. Temos aqui verdadeiros guerreiros que se lançam na arte e que criam pensamentos progressistas, que desenvolvem e capacitam pessoas. No Brasil, nós temos sempre movimentos muito genuínos nesse sentido. Algumas empresas nascem e morrem com ideias muito interessantes, muito novas para trazer para as pessoas. Uma gama muito grande de vários dados que a gente pode levantar através da transformação que a arte traz. O pensamento artístico, ele traz uma espécie de uma lupa que revela oportunidades para a gente tentar ser autêntico. Eu acredito que a autenticidade é um dom, mas também é um talento que pode ser desenvolvido. Para qualquer área é necessário, primeiro, bagagem cultural e relacionar essa bagagem através, articular essa bagagem de vida e de cultura através dos problemas, em qualquer área. Isso acontece em qualquer área. O problema externo pode ser resolvido através da criatividade. Eu acredito no teatro e na arte como uma ferramenta de transformação dos indivíduos. O teatro promove um senso de coletividade e união, qualifica o olhar ao próximo, a capacidade, a escuta e amplia a visão de mundo. São valores que eu desejo para minha filha de 9 anos, para minha mãe de 76 e para todos vocês. Num guia da Unesco para professores, baseado naqueles dados de 39 países que eu falei no começo, identifica como o resultado é mais significativo da educação artística desde a primeira infância. Casos como Portugal, em The Chromosome Dance, por exemplo, mostram alunos usando dança e teatro para trabalhar conceitos da ciência, conceitos do pensamento e da criatividade em espaços tradicionais. Vocês e nós, artistas, somos o futuro do país. E para alcançarmos um país diferente, será necessário uma educação da sensibilidade. É isso que estamos fazendo aqui, educando a nossa sensibilidade. Muito obrigado.